O ano era 1875 e uma região da província de São Pedro, atual Serra Gaúcha, recebia a primeira família de imigrantes italianos. As terras locais pertenciam à colônia de Caxias, na época Campo dos Bugres. Um ano depois, chegaram mais 22 famílias à área rural. Em 1877, se completam as primeiras 30 famílias na então cidade de Nova Trento, atual Flores da Cunha. Oriundas da Itália, vieram das regiões de Vêneto, Piemonte, Treviso, Cremona, Mantua, Pádua e Tirol. Como toda longa viagem, a travessia da Itália para o Brasil foi repleta de imagens e imaginários. No além do mar, propagandistas de imigração vendiam aos italianos a promessa de um mundo novo, onde cada um seria o seu próprio patrão, longe da miséria, do frio e da falta de perspectiva. A intensa campanha reforçava no imaginário popular a imagem do país da cucanha, com rios onde o leite corria abundante e frangos despencavam dos céus. A imigração também atendia a política do governo nacional, que após a abolição da escravatura, atraía a mão de obra europeia, com baixíssimas remunerações. A travessia de navio, impregnada de dificuldades, assumia tons de epopeia pelos relatos presentes nas cartas enviadas aos familiares que haviam ficado na Itália. Um deslocamento repleto de perigos e sofrimentos trazia a imagem do herói desbravador, alguém dotado de coragem para abandonar suas origens rumo ao mundo desconhecido. Após a chegada na Serra Gaúcha, enfrentavam a mata fechada, o medo dos animais selvagens e o isolamento. Nesse período, a sobrevivência dependia do proveito da natureza. Apesar das dificuldades, os imigrantes trouxeram junto às suas bagagens seres fantásticos como o sanguanel, demonstrando recortes imaginários sustentados em mitos e lendas. O sanguanel foi uma das lendas que sobreviveram a essa travessia pelos oceanos. A história do sanguanel, ela é um mito, é uma lenda e ao mesmo tempo, enquanto a gente escuta as pessoas falando, ela parece a própria história, né? Ela vem de muito distante, ela vem de além mar. Vem com os imigrantes para essas terras. Nós temos aqui dois contextos sociais bem interessantes, né? Parte de um país onde tem a fome, onde tem uma situação de doenças, uma calamidade muito grande naquele momento, uma população bastante elevada em número também, onde aquela condição de pobreza da maioria das pessoas que vivem ali se relaciona muito à falta do alimento, né? Então esse personagem ele surge num ambiente onde ele aparece ele todo numa cor vermelha, que também a própria cor já chama atenção, né, pela simples história, e ele se coloca dentro de um cenário social onde aqueles que são levados por ele, o que poderiam então estar relacionados até mesmo a situações que levam à falta do alimento, né, ao sentir-se perdido, enfim, alguma situação parecida, e onde ele leva existe o alimento, existe o leite, existe o mel. A história do sanguanel, ela vem da Itália, com os imigrantes italianos. Ele já era visto na região do Vêneto, num monte chamado de Monte Grappa. Então, com certeza, ele veio com os nossos imigrantes italianos. É a história da população, desse povo que migrou, né, que, enfim, fundou a região da Serra Gaúcha e algumas outras regiões também no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, é importante porque a gente precisa saber, a gente tem que ter essa informação, né, do nosso passado. Nós precisamos conhecer o nosso passado e preservar a cultura do nosso passado. Então, ele é um dos únicos mitos, né, da história da imigração italiana, e ele deve ser preservado. A minha mãe também via, mas naquela época eu não sabia, era pequeno, depois ela me contou quando eu vi eu, né. Então, um certo dia ali tinham 12, 13 anos, ali botar uma sacola, todo mundo com bodoque, uma vez era assim, não tinha nenhum brinquedo, porque não tinha como comprar, meus pais eram pobres, né. Foi aí por cima, no mato ali, tinha uma planta meia altinha ali, 8, 10 metros, estava cheia de aquela sementinha.
Tinha uns passarinhos em cima, entrei no mato, e lá, pega uma pedra, bota, pega 7, 8 pedradas, acertei num, né? Quando eu olhei, me baixei os olhos, eu vi o bichinho lá no meio, altinho assim, todo vermelho, um chapeuzinho vermelho, a coisa mais bonita de ver. Ele me fazia assim, que era para eu ir lá, ele me chamava. Quando eu vi isso ali, eu fiquei até assim meio, sorte não desmaiei. Fiquei assim meio, tu sabe, tu vê uma coisa ali no meio, tu nunca tinha visto, né? O que eu percebia também, enquanto já em depoimentos, enfim, em situações que já gravei e já ouvi, e situações até mesmo que foram levadas para projetos desenvolvidos enquanto estava na própria direção do Museu Arquivo Histórico Pedro Rossi, aqui em tempos passados, há mais de 20 anos atrás. Que essas situações elas aconteciam de modo mais comum com algumas crianças, e às vezes até com situações, por exemplo, de pessoas que elas tinham o hábito da bebida, por exemplo. E essas pessoas foi mais frequente nas falas que eu ouvi. Não que isso seja uma diretriz, mas foi onde nós identificamos. Uma vez o Sanguanel era um anjo de Deus. Só que ele desobedeceu a Deus. Que nem eu fosse Deus, tu é um anjo. Ele desobedeceu a Deus. Deus deu aquele castigo para ele, que ele ficava sempre pequeno, vermelho, tinha que ficar sempre nos matos fazer maldades. Deus deu aquele castigo para ele. Deu. Ele ficou assim, ele ficou sanguinento, sempre pequeno, cresceu mais, sempre fazendo mal nos matos. Quando essas crianças desaparecem, a memória da família, né, o que eu sempre ouvi, pelo menos, né, que eles entravam em oração. Então, a presença da religiosidade, outra questão muito forte entre aqueles que aqui se estabeleceram, né? Rezar juntos, mobilizar a vizinhança para encontrar, se juntarem várias pessoas e caminharem pela floresta, por cá, por lá, até encontrarem essa criança. Relatos, né, de pessoas que teriam visto, que vivenciaram esse rapto pelo Sanguanel. As pessoas com quem eu conversava e que colocava a história, convencia de que realmente, né, o fato ocorreu. Quem viu foi lá o meu cunhado, que ele disse que também foi muita gente que disseram que tinha visto ele, que é todo vestido de vermelho, tinha as botas vermelhas, o capuz vermelho. Judiava muito dos bichos. Mas eu tinha muito medo, eu era pequena, quando eu via o cavalo, as mulas que corriam abaixo, sim, porque foi gente que viu ele. Eles diziam, a minha avó também, ela falava desde a Itália, dizia que o meu sogro também, ele falava bastante do negócio de Sanguanel. E o livro, então, foi inspirado nesse TCC, que a princípio o nome é Memórias do Medo. Mas como é que eu ia fazer isso para uma criança? A intenção é que o Sanguanel, né, na verdade, ultrapasse gerações e que ele permaneça na memória histórica dessas crianças, né, dessas gerações futuras. Eu tinha que mudar o nome, senão já ia estar assustando de início, né? Então eu pensei no homenzinho do gorro vermelho. E ele levava, que eu sei, eu levava as crianças e montava nos cavalos, e talvez onde que ele pisava, dizia que se tu pisava em cima, onde que ele passava, e ele te levava no caminho fora, até que tu não te lembrava de Deus, alguma coisa, e ele não, tu ia para frente até que onde que ele passou. O meu sogro, ele aconteceu isso ali. Ele se perdeu no mato, ele disse, Maria Santíssima, ele disse, onde é que eu estou? Quando ele disse Maria Santíssima, ele disse, agora todo mundo diz, é porque tu pisou em cima no que o Sanguanel passou, né? Eu tinha 11, 12 anos, por ali. E foi várias gente aqui em volta também, o irmão do meu sogro foi. Toda vez que tu vai no mato, assim, domingo, tu quer dar uma campeada. Se tu pisa em cima lá para vir fora, não é mais fácil vir fora. Tu vai lá, vai aqui, vai ali, parece que tu tá vindo fora, que tu tá sempre rodeando ali.
Tu não vem fora, tu pisa em cima dele, tu tem um feitiço que tu não sai mais daquele mato. Se uma pegada dele, tu não vem mais fora. Se tu estiver aí fora de um lugar assim, mas eles foram fora um dia, via lá tal coisa assim eles têm que ir por aqui na nossa casa e ali. Foram ali, quando que eles pareciam que estavam lá, estavam indo no mesmo lugar. Que tu caminha um dia inteiro e tu está no mesmo lugar. Tu vai lá e volta ali. O meu cunhado, foi ele que viu que estava em cima do cavalo, da mula, que ele tinha comprado a mula. Muito bonita. Naquela época lá, eles iam namorar a cavalo, né? Daí foi ele que disse assim. Ele disse que se apresentasse, que estava em cima do cavalo, disse que ele se apresentou. Era um homenzinho, todo de vermelho, que estava assustando o cavalo dele, né? Sim, um rostinho grossinho assim, que nem uma criança. Mas bonito, vermelho, mas lindo de ver. Um chapéu, tudo vermelho, um chapeuzinho vermelho com uma fita aqui amarrada em cima. Coisa mais bonita de ver, sanguanel. Só que na hora tu pega medo. Tu fica lá, ainda chamando. Ó. Quem contava, não contava com o medo, mas contava com uma necessidade de que alguém acreditasse nessa história, que tinha acontecido, enfim. E ao mesmo tempo era um personagem ali da história curioso, interessante. E aí começamos a pensar num projeto para fazer essa história voltar para o presente. E desenvolvemos então um projeto que era a visita do museu, né? E aparecia o sanguanel aqui no museu. Então mandamos fazer fantasias e tudo mais. Mas tantas vezes ele estava em cima. Até que ele estava aqui, as mulas vinham para cima, mansinha, bonita, né? Quando que estava aqui, entrando no cercado para pegar, ó, 4, 5 vezes lá no mato, ó, diz que o bicho, o sanguanel, tu não vem em cima. Diz que ele está em cima das mulas. As mulas voltavam lá de corrida que nem um avião. Posso afirmar para vocês que eu vi o sanguanel. Lembrar 100% eu não lembro, mas mais ou menos eu tinha uns 15 anos, quando eu fiquei sabendo e que eu vi também que ali eu comecei a acreditar que sanguanel existe, eu tinha uns 15 anos, então faria 50 anos atrás. Quando meu pai contava que o sanguanel aparecia nos potreiros, com os cavalos, e os cavalos corriam no potreiro, e a gente olhava e não enxergava ninguém. Só que depois os cavalos apareciam lá com uma trança no pescoço, e daí o pai dizia que era o sanguanel que fazia isso. E daí ele dizia, vocês não vão lá porque ele pode pegar vocês, mas daí ele não fazia nada para as crianças. Ele fazia essa trança para as éguas, os cavalos, era uma maneira de fazer um estribo, para eles se segurar em cima, para correr em cima dos cavalos, para não cair. E se a pessoa cortasse aquela trança, ele judiava do cavalo e não levava mais comida. E o cavalo, ele emagrecia, tinha que tratar ele com vitamina, porque senão o cavalo morria. Despinchei aqui embaixo. Mais ou menos ele estava ali. Tu quer que eu entro lá? Aqui não sei que árvore que tinha uma semente. Eu estava aqui em volta. Aqui em volta, ali tinha árvore grossa, ali em volta ali. Eu aqui, ó. Vai. Mais ou menos longe, uns 5 metros, a árvore estava ali assim. Quando que eu vi, ó. Depois moro abaixo, ó. Só que aqui era tudo fechado, ó. Aqui era difícil de ver quanto 5 metros de fechado que era. E chegamos em casa, eu dei a volta para trás da casa para ir levar no tanque para minha mãe depois limpar os peixes. Naquilo eu vi um homenzinho de mais ou menos 80, 90 centímetros, todo vestido de vermelho, um chapeuzinho vermelho, e ele apareceu no lado, que nós tínhamos uma égua moura, apareceu no lado dessa égua e jogou uma coisa, mas não deu para ver. E eu, como que eu era curioso, cheguei e fui perto, não falei nada para ninguém, fui perto, era comida que ele levou, que era milho. Ali que eu descobri que ele começou a levar comida. Ali ele esperou que terminasse essa comida, ali depois ele montou nesse cavalo, mas só que em cima do cavalo eu não vi ele. Eu acho que ele montou em cima e aquela égua saiu umas 2 horas rodeando aquele potreiro.
rodeava. E até que depois ela parou e ele, eu acho que sumiu, e naquele dia não aconteceu mais nada. Depois ele apareceu um monte de vezes fazendo corrida e fazendo trança para os cavalos, mas a gente não dava mais bola porque acostumou no ambiente que era isso aí. O sanguanel também, ele é associado ao Saci-Pererê, porém não é a mesma coisa, não são as mesmas figuras. O Saci-Pererê, ele veio, ele é um mito africano, né? Veio com os escravos. E o sanguanel, então, ele é um mito italiano, ele veio na bagagem dos nossos imigrantes italianos. Eu acho muito importante que se preservem essas e tantas outras histórias, porque quando nós olharmos lá na frente, com o olhar do antropólogo, do sociólogo, nós vamos ver que faz sentido. Indiferente se é verdade ou não, mas a situação social, as vivências que existiam, o mundo naquele espaço de tempo, faz sentido a presença desse personagem.